Essa breve frase, foram perdoados os teus pecados, é uma prova mais clara do favor de Deus do que os reservatórios estavam a arrebentar de vinho e celeiros lotados aos tetos de grãos dourados. Se você tem seus pecados perdoados, você tem a garantia do Rei que confirma que ele o ama. Perdão de pecados também é uma prova de eleição divina, não meramente um sinal e prova de uma dádiva de Deus ou consideração favorável, mas uma evidência daquele antigo favor, o qual Deus teve em seu coração para com seus escolhidos desde a eternidade. Existem muitas misericórdias comuns que Deus dá livremente para todos os tipos. Essa breve frase, foram perdoados os teus pecados, é uma prova mais clara do favor de Deus para todos os tipos e condições de homens, porque Ele fez nascer o sol sobre os maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Mas o perdão dos pecados é uma bênção especial reservada para seu povo particular, cujos nomes ele escreveu no livro da vida do Cordeiro, e os quais ele deu para o seu Filho na aliança de sua graça, e os quais Cristo regenerou por seu precioso sangue, quando ele amou a igreja e se entregou por ela. Essas são as pessoas nas quais Deus tem particular prazer, e esses são aqueles dos quais os pecados são perdoados por amor de Cristo. Se você, meu irmão ou irmã, é um desses altamente favorecidos, então você tem grande razão para ser feliz. Pense por alguns minutos que perdão é este, e então você verá a causa para a sua felicidade. Isaías nos diz que Jeová derramou em Cristo a iniquidade de todo o seu povo, para que esse fardo esmagado fosse removido de todos aqueles que são seus oficiais. E certamente, aquele que teve tão pesada carga removida de seu coração e consciência deve ser um homem feliz. Em Salmos capítulo 85, versículo 2, lemos: perdoastes a iniquidade de teu povo, cobriste todos os seus pecados. Se nós temos crido em Jesus, nossos pecados são cobertos à vista de Deus pelo sacrifício propiciatório de Cristo, e eles, assim, estão ocultos de nossos próprios olhos, de forma que não pensam mais neles, nos condenando. Pode algum de nós perceber que este é o nosso caso e ainda assim permanecermos insatisfeitos? Em Isaías capítulo 44, versículo 22, lemos: apagai as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como uma nuvem. Você, às vezes, já viu as nuvens se dissiparem e dispersarem tão completamente que nenhum vestígio delas podem ser visto? Isso é como os seus pecados são jogados fora por Deus. Então, não devemos ficar felizes? Algumas vezes, o perdão de pecado é chamado o tiro do pecado para trás das costas de Deus, para como prisão do mar. Em outras vezes, é dito que buscar-se a iniquidade em Israel, e não haverá, e o pecado em Judá, e não se achará. E então há aquela descrição maravilhosa da obra do Messias, o príncipe o qual Gabriel deu a Daniel para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Que expressão mais forte que essa nunca pode ser usada? Se é uma obra de Cristo dar fim aos pecados, nós podemos estar bem certos de que Ele vai fazer isso e que haverá um fim dos pecados para todos aqueles que nele crê. Portanto, observe também que o perdão de pecados muda completamente a posição do homem em relação a Deus. Antes de ser perdoado, ele estava na posição de um homem condenado à ira de Deus permanentemente sobre ele. Se sua consciência estivesse despertada e iluminada pelo Espírito Santo, ele sentiria que a espada da justiça divina está desembainhada e pendurada sobre sua cabeça, à distância de um único cabelo.
Lembro-me bem o tempo quando nem de noite ou de dia eu tinha paz e conforto. Eu sabia que Deus devia estar furioso comigo por causa dos meus pecados e que eu já estava condenado, pois eu não cria salvificamente no seu Filho unigênito. Mas no momento que os pecados de um homem são perdoados, seu espírito começa a se alegrar em Deus, seu Salvador. Então seus dias são cheios de paz e ele pode adormecer à noite sem temer a morte, mesmo que seu sentado em silêncio venha antes que ele acorde.